essa dura realidade que é a discriminação nesse país. E mundial, porque a gente percebe que esse trabalho foi feito lá nos Estados Unidos, mas eu tenho feito questão de divulgar, inclusive nas aulas que eventualmente tenho podido mostrar para os alunos, no sentido que a gente consiga compreender que, para além de todo o desafio jurídico que nós temos e de avanços, os avanços sociais, enfim, nós temos que ter a percepção, né, de qual é a dimensão da crueldade que a discriminação racial, como qualquer discriminação, senador, determina para qualquer pessoa. E, no que se refere aos aspectos jurídicos, senador, nós temos os princípios constitucionais, muitos deles aqui já referido pela doutora Grace, que repousam fundamentalmente pelos princípios da dignidade da pessoa humana, proibição das discriminações, o direito da igualdade e os princípios e objetivos fundamentais da República do Brasil. No que se refere à questão do princípio da igualdade, apenas para pormenorizar alguns aspectos que a doutora Grace também já tangenciou, que nós temos o princípio da igualdade formal, aquele princípio da igualdade perante a lei, mas há que se trabalhar também com essa dimensão fática, com a dimensão, portanto, da igualdade material. E é essa dimensão que nos permite e que dá suporte, portanto, para encontrar os argumentos e os fundamentos jurídicos para a implementação de políticas afirmativas, ações afirmativas, como a política de cota. Ressaltando, inclusive, que as ações afirmativas, elas podem ser várias. A política de cota é uma delas. Nesse sentido, então, eu acho importante, senador, apontar que existe uma tendência muito grande de justificarmos, até aqueles que atacam política de cotas, dizendo que ela agride o princípio da igualdade. Mas ela agride o princípio da igualdade formal, que fica completamente sem sentido e inconsistente do ponto de vista, inclusive, dos fundamentos da própria Constituição, aqui referidos, se a igualdade material não for efetivada. No sentido de que nós temos, portanto, uma realidade brutal de discriminação no plano da vida, no plano fático, conforme os dados todos apontam, e, portanto, dentro dos objetivos fundamentais, inclusive dentro do próprio princípio da igualdade, se impõe, portanto, que o Estado adote uma conduta e, portanto, intervenha nessa realidade, sob pena, sim, de afrontar o próprio princípio da igualdade. Evidentemente que nós não vamos poder nos debruçar aqui num estudo a miúde desses princípios que a gente, de alguma forma, procura desenvolver no parecer, mas há que se lembrar também que, para além das disposições e princípios constitucionais, sempre lembrando os importantes avanços que temos no sentido de entender o caráter normativo da Constituição, por muito tempo se teve que trabalhar com aquela ideia de norma programática, eficácia contida, etc., e hoje nós temos avanços no sentido doutrinário, inclusive jurisprudencial, né, de que a Constituição é para valer. E, portanto, seus princípios, os seus objetivos fundamentais têm tanta normatividade quanto qualquer lei, se não mais. E, mais do que isso, qualquer sentido de legislação infraconstitucional tem que repousar fundamentalmente em cima daquilo que a Constituição dispõe. Pois bem, para além disso, nós temos os tratados e convenções internacionais, em que pese as discussões recentemente havidas, o STF recentemente adotou uma posição que, embora não seja única, majoritariamente no sentido de dar às convenções internacionais de direitos humanos, quando menos, uma eficácia de supralegalidade. Quer dizer o quê? Qualquer convenção internacional ratificada pelo Brasil que entra no nosso sistema jurídico, quando menos ela vale mais do que qualquer lei. E há aqueles, inclusive, que continuam afirmando o caráter, o status constitucional mesmo dessas normas. Portanto, quando menos, nós temos também que as convenções que o Brasil é signatário e ratificou, dentre elas, inclusive, a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação racial, ela adentra no nosso sistema jurídico, né, se não pelo parágrafo 3º do artigo 5º, que determina aquele rito, né, para fins de emenda constitucional, ela entra, quando menos, com esse caráter de supralegalidade e, portanto, pode e deve ser observada no que se diz respeito, portanto, à orientação do próprio Estado. Não bastando, portanto, nós temos ainda o Estatuto da Igualdade, né, a Lei Federal 12.288, temos o nosso próprio Plano Nacional de Direitos Humanos, pelo Decreto Federal 7.037, a ser lembrado. No Rio Grande do Sul, nós temos ainda o Estatuto da Igualdade no plano estadual, que é a Lei Estadual 13.694, sem falar também
de tudo que foi assumido como compromissos que estão estampados na Declaração de Durban, lembrando que o Brasil foi protagonista, né, nesse encontro, e muitas das propostas da Declaração de Durban foram encaminhadas pelo próprio Brasil, pela representação brasileira. E dentre esses compromissos está políticas afirmativas. Então, muito resumidamente, porque o tempo se esgota, senador, o que há de se dizer é que nós temos fundamentos constitucionais, pelos seus princípios, objetivos fundamentais, temos os fundamentos dos instrumentos internacionais, temos a lei federal e, portanto, mesmo naqueles estados que eventualmente debruçam-se com dúvidas com relação à necessidade de uma complementação legislativa, seja em âmbito federal, há quem diga, inclusive, que há necessidade de que houvesse uma emenda constitucional para que expressamente fossem previstas as cotas raciais nos mesmos moldes que são previstas as cotas para as pessoas com deficiência, o que não é verdade, né? Muito antes, pelo contrário, apenas ali consta da Constituição, porque a Convenção Internacional pertinente adentrou no nosso ordenamento na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, e, portanto, o seu fundamento ele acaba sendo válido para qualquer outra política de cota. Porque se tivéssemos na própria emenda constitucional que fala das pessoas com deficiência algum fundamento incongruente com os princípios constitucionais, essa emenda seria inconstitucional. Então, se nós afirmamos que é plenamente constitucional, o que nós temos ali é uma previsão constitucional que obriga e, portanto, os seus fundamentos valem para qualquer outra política de cota. Então, outro argumento importante. De resto, então, apenas para delimitar um pouco melhor, o tempo é curto, senador, impõe apenas explicar, portanto, que as ações afirmativas elas têm que cumprir com alguns requisitos que passam, então, por um fundamento racional. Esse fundamento racional, que, por exigência jurídica, no sentido de, bem, temos que ter uma sustentação jurídica suficientemente sólida para dizermos por que precisamos e por que o Estado deve estabelecer política de cota. E, portanto, isso existe por todos os fundamentos que muito rapidamente estamos apresentando. O princípio, portanto, da igualdade, da dignidade da pessoa humana, os objetivos fundamentais da República. E um outro aspecto importante é o princípio da proporcionalidade, ou seja, as cotas, para que elas não caem em constitucionalidade, elas têm que respeitar esse princípio de proporcionalidade. O que é essa proporcionalidade? Primeiro, que elas sejam colocadas de forma adequada àquelas necessidades que está se buscando atingir. E, dentre outros aspectos, está a proporcionalidade no que diz respeito à representação da população negra na nossa sociedade. Ou seja, há que se tomar como referência estudos estatísticos que sejam cientificamente válidos, que apontem qual é a proporção de percentuais. Então, lá no caso do Rio Grande do Sul, segundo o último censo, está se adotando 18%, considerando negros e pardos, a partir das últimas pesquisas, se adotando o IBGE. Não que necessariamente tenha que ser. Qualquer pesquisa que seja cientificamente válida e justificada porque esta e não aquela pesquisa, porque sabemos que também nesse campo existem divergências, é o suficiente. O importante é que essa proporcionalidade seja respeitada. E também a transitoriedade, né? Porque esse é um dos ataques que é feito permanentemente com relação à política de cotas. Toda e qualquer ação afirmativa ela é transitória, né? E assim tem que ser, porque senão não faria sentido. Exatamente por quê? Porque se tratam de providências que devem buscar alterar uma realidade. E uma vez atingidos esses objetivos, as políticas elas devem cessar, sob pena de, aí sim, para além disso, passarem a ser discriminatórias ao reverso. Bem, o sentido, portanto, é corrigir desigualdades, e existem algumas críticas que são frequentemente apontadas com relação à política de cotas raciais. Uma delas, a doutora Grace também já tangenciou: por que cotas raciais e não sociais? Então, é preciso que se frise, né, miséria, pobreza nesse país tem cor, né, e como os dados todos já foram apontados aqui, os mais miseráveis, os mais pobres, os mais discriminados desse país são negros e negras. E existe também uma frequente alusão a um outro argumento de que se estaria promovendo uma discriminação ao inverso e atacando o que tem sido chamado de vítimas inocentes, né? O que não é verdade.
Não é verdade pelo singelo sentido de que não se está com política de cotas discriminando ao revés. Na verdade, está se procurando eliminar processos de discriminação. Vale dizer, e a gente precisa ter coragem para admitir isso, numa sociedade como a nossa, que ainda nega, por conta do discurso da democracia racial, né, de que racismo não exista. Na verdade, se assim fosse, nós não teríamos como explicar essas profundas desigualdades que acabam apontando com toda clareza, né, que negros e negras são os mais prejudicados nesse país. E, nesse sentido, então, não é conferir nenhum tipo de privilégio a negros e negras desse país, muito antes ao contrário. É terminar com o privilégio que brancos nesse país historicamente tiveram. E outro ataque que é frequentemente dito é a questão do mérito pessoal, né? A questão da meritocracia. E apenas para complementar a sua argumentação, eu gostaria apenas de enfatizar que é um argumento que ele chega a ser até um tanto cínico, no sentido de que se fala na questão do mérito pessoal, desconsiderando completamente a absurda e enorme divergência de condições para que esse mérito seja efetivamente exigido. Ou seja, se estabelece condições absolutamente desiguais para que as pessoas se preparem, para que as pessoas tenham acesso à educação, saúde, habitação, portanto, à sua própria dignidade, e depois se exige, no plano do auferimento dessa meritocracia, a igualdade de critérios. O que seria, portanto, afirmar e aprofundar, isso sim, o critério de discriminação. Então, eu queria pedir licença, senador, para encerrar, ler um trecho do parecer, né, onde se resume alguns aspectos que eu considero fundamental, e com isso encerro. Então, as cotas raciais não têm objetivo único de atacar as desigualdades sofridas por negros e negras apenas em seu viés econômico, senão que, para além disso, buscam também sanar aspectos culturais mórbidos de discriminação fundados no preconceito de cor, que é onde residem muitas das determinantes da própria desigualdade social e econômica. Pode-se afirmar, em verdade, que as cotas raciais têm efeitos importantes tanto para pessoas negras como para pessoas brancas. É que uma sociedade embranquecida à força, tornar o negro e a negra visíveis e retirá-los da condição de subordinação, colocando-os nos patamares da igualdade, é contribuir para que uma visão míope do mundo predominante branco seja superado. É construir um novo patamar... É construir um novo patamar de humanidade, não somente para as pessoas negras, senão também para as pessoas brancas, e, em sendo assim, um eventual sacrifício da igualdade formal em nome da igualdade material, apenas e tão somente até atingir-se tal patamar, mais do que plenamente justificado, é de rigor. Muito obrigado.